Sabe que eu estava ainda há pouco pensando exatamente, afinal, como se define Deus? Será que se eu procurar as definições de Deus nos dicionários, será que se eu procurar as definições a respeito de Deus nos livros sagrados, não só na Bíblia, não. Se eu disser assim, mas eu acredito só na Bíblia cristã, não é suficiente. Vocês já pararam para pensar? E se eu procurar na literatura da Índia, na literatura do povo maia, nas sagradas escrituras egípcias, lá no Alcorão dos árabes? Será que de repente eu consigo essa luz? Será que eu consigo essa luz suprema para definir o que é Deus, por exemplo? Olha, eu só posso dizer uma coisa. Se eu tivesse que definir Deus, por exemplo, nesse instante, olhando para esse sol maravilhoso de hoje, eu diria assim, olha, Deus se assemelha muito a esse céu, a esse sol principalmente, que ilumina todos nós humanos, nos dá a vida, porque se não existir o sol, não existem vegetais. Se não existirem vegetais, não vão existir animais. E se não existirem animais, com certeza o ser humano não estará presente. Então eu diria que de uma maneira bem ingênua, bem simples, talvez seja possível definir Deus, no meu conceito muito pequeno, que Deus é o sol. Mas alguém vai dizer assim, mas isso é muito pouco para Deus. E eu também concordo. Isso é muito pouco para Deus. Mas por que eu estou dizendo isso hoje? Porque eu acho que Deus ele é definido para cada um de nós, seres que habitam esse universo, de uma maneira proporcional ao nosso conhecimento, ao que a gente conhece, ao que a gente consegue perceber e conceber. Se nós somos, por exemplo, uma formiga, talvez eu seja Deus para essa formiga. Talvez eu seja Deus para essa formiga. E se eu for, por exemplo, um cachorro? De repente o cachorro vai dizer assim, não, meu Deus menor é meu dono. Meu Deus menor, eu já não sou assim tão gigante comparado com um cachorro. Já pensou se é um cachorro fila? Meu Deus do céu, eu não vou saber quem é o Deus nesse caso, hein? Se eu for me comparar com o fila. É uma brincadeira que eu estou fazendo? Sim, é uma brincadeira. Mas pode ser motivo de reflexão. E nas outras humanidades que existem universo afora? Será que eles vão definir Deus da mesma maneira que eu? Com os mesmos preconceitos? Com o mesmo conhecimento? Talvez ele defina Deus de uma maneira muito melhor que eu. Ou talvez não. Depende do nível da evolução. Talvez o que eu considere supérfluo, talvez seja utilizado para definir Deus nos outros orbes. Provavelmente os seres de outros planetas considerem cada um dos seres vivos tão importantes como um ser humano. E aí ele vai dizer, não, todos precisam viver, porque o universo precisa crescer como um todo. Cada um desses espíritos que habitam esses seres menores precisam evoluir. E aí a gente não pode ter esse enfrentamento. Quando eu falo enfrentamento, eu quero dizer... Você já parou para pensar que toda vez que você consome um animal, você come uma vaca, uma galinha, de certa maneira é um enfrentamento, né? Porque você está, querendo ou não, você está destruindo uma vida assim um pouco mais evoluída.
Alguém pode dizer assim, mas e se eu comer só vegetais? Eu vou estar destruindo o vegetal. Talvez o vegetal seja, assim, uma escala de evolução um pouco menos complexa do que um animal, por exemplo, né? É isso que eu quero dizer. Mas dá para definir isso plenamente? Difícil, né? E tudo depende também do universo, do planeta que a gente está avaliando, né? Tudo depende desses seres. Então eu digo a você, como é difícil definir Deus. Será que os nossos amigos extraterrestres, quando eles vierem, eles vão trazer seus deuses próprios? Será? Olha, pela literatura do Chico Xavier diz claramente que os seres evoluídos que ele conheceu, nas oportunidades que ele teve junto com Emmanuel, né, de conhecer o universo, esses seres também prestavam serviço a Jesus, o Cristo terrestre. E se não era Jesus, o Cristo terrestre, ele prestava serviço a uma comunidade que pensava de maneira muito semelhante dos grandes líderes do universo, os grandes seres que coordenam essa harmonia. Porque, olha, pense bem, o universo é um grande relógio. É um grande relógio que funciona numa sintonia perfeita. Não se esqueçam disso. E vamos orar, pedir a Deus, né? E eu acho que vai acontecer, para que os nossos amigos que venham de outros orbes compartilhem de maneira harmoniosa seus deuses também, para que a gente possa conhecer e crescer um pouco mais. Um abraço para vocês aqui, Valdeci Braulio, ou quem sabe Braulio Valdeci. Até mais, valeu!